Antes de iniciarmos nossa jornada de oração, convido você a silenciar o coração para ouvir o que o Criador planejou a seu respeito. É fundamental compreender que o agir de Deus na sua vida não é uma reação de última hora aos seus problemas, nem algo que começou apenas recentemente. Na verdade, tudo o que o Pai realizou por meio de Cristo Jesus teve origem no coração dele muito antes da fundação do mundo, em um plano eterno de pura graça e bondade. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus não foram meros acidentes históricos ou imprevistos do destino. Eles representam o epicentro de uma estratégia divina magnífica, desenhada especificamente para resgatar a sua alma, restaurar a sua dignidade e introduzir você em uma família real e eterna. Você foi amado antes mesmo que as estrelas fossem colocadas no céu, e esse amor é a base de tudo o que vamos clamar hoje. Se você crê que Deus planejou o melhor para você desde a eternidade, escreva Amém nos comentários. A Bíblia nos revela em Efésios 1:3 que fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso muda completamente a nossa perspectiva de fé. Você não está lutando para conquistar o favor de Deus ou tentando merecer uma migalha de atenção divina. Em Jesus, o reservatório dos céus já foi aberto sobre a sua cabeça. Você não é um órfão espiritual implorando por sobras, mas um herdeiro que já possui as chaves do tesouro do reino. Estar em Cristo significa que você não precisa mais viver na ansiedade de ser notado ou aceito. Deus já derramou sobre a sua vida o perdão completo, a paz que excede o entendimento e o livre acesso à sua presença santa. Você recebeu o selo do Espírito Santo e a promessa inabalável da vida eterna. Essas bênçãos não são flutuantes. Elas são a sua nova realidade e o seu novo DNA espiritual. Talvez você se pergunte, o que Deus realmente viu em mim? A resposta está no mistério da sua escolha soberana. Efésios 1:4 nos ensina que Ele nos escolheu nele, antes da criação, para sermos santos e irrepreensíveis. Note que a escolha veio antes do seu nascimento, antes dos seus maiores acertos e muito antes de qualquer falha que você tenha cometido. O amor de Deus por você não é uma reação ao seu bom comportamento. É uma decisão eterna fundamentada na natureza dele. Você não é um acidente geográfico nem um erro de percurso. Você é fruto de um propósito planejado. Fomos chamados com uma vocação santa, como diz 2 Timóteo 1:9. Não segundo as nossas obras, mas conforme o seu próprio desígnio e graça. Essa verdade liberta, pois se você não conquistou esse amor por mérito, também não o perderá por suas fraquezas, desde que permaneça nele. Se você se sente grato por ser escolhido pelo Pai, manifeste sua gratidão escrevendo, Eu sou escolhido. A Bíblia vai além e nos revela um segredo ainda mais profundo. Você não foi apenas escolhido, você foi adotado. Efésios 1:5 diz que fomos predestinados para sermos filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom prazer da vontade do Pai. No princípio, o pecado causou uma ruptura dolorosa entre a humanidade e o Criador, criando um abismo que nenhum esforço humano poderia atravessar. Estávamos distantes, mas o coração do Pai ansiava por trazer seus filhos de volta para o lar. Quando Jesus se entregou naquela cruz, o Filho Perfeito tomou o lugar do pecador. Ele carregou o peso de cada rebeldia e fracasso nosso para que a justiça fosse satisfeita. De acordo com 2 Coríntios 5:21, aquele que não conhecia pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por esse sacrifício, você deixou de ser um estranho para se tornar um membro da família. Muitas vezes, o mundo tenta nos convencer de que existem diversos caminhos para chegar a Deus. Mas Jesus foi categórico ao dizer em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quando ele afirma que ninguém vem ao Pai senão por ele, ele não está fechando uma porta na sua cara. Ele está apontando para a única porta que já está aberta. Através do sangue derramado, sua vergonha é coberta e suas manchas são lavadas, permitindo que você entre com confiança na sala do trono. Ao aceitá-lo como Senhor, a sua identidade muda instantaneamente de condenado para amado. Romanos 8,15 nos assegura que não recebemos um espírito de escravidão para vivermos em temor, mas o espírito de adoção. Agora, você tem o direito legal e espiritual de clamar pelo Criador com intimidade. Não há mais barreira, não há mais véu, apenas a comunhão restaurada entre um filho e um pai que perdoa. Se você reconhece que Jesus é o único caminho para a sua vida, comente: Jesus é o Senhor. Em Cristo, a sua sentença foi anulada e a sua aceitação é plena. Efésios 1, 6, 7 nos lembra que fomos aceitos no amado, tendo a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Você não precisa mais carregar o fardo da rejeição ou o medo de ser abandonado por Deus. O preço da sua liberdade foi pago com um valor incalculável na cruz. E hoje você não se apresenta diante do Pai coberto de culpa, mas revestido pela justiça e pelo favor que vem do alto. Mas Deus fez ainda mais por você. Ele colocou um selo de propriedade em sua vida. De acordo com Efésios 1,13, ao crer na palavra da verdade, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é a marca de que você pertence ao Senhor e a garantia de que Ele terminará a obra que começou. Como diz Filipenses 1,6, aquele que iniciou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia final. Se você confia que Deus concluirá o que começou em sua vida, escreva com fé: o Senhor é fiel. Agora que compreendemos nossa herança, nosso coração transborda em uma oração de entrega. Pai querido, reconhecemos que fomos chamados das trevas para a Tua maravilhosa luz, para vivermos de uma forma que honre o Teu nome. A Tua palavra em 2 Coríntios 6,17 nos convida a sermos separados, não para nos isolarmos do mundo, mas para não sermos contaminados pelos seus valores distorcidos. Queremos que cada pensamento e decisão nossa revelem que nossa cidadania não é deste mundo, mas do Teu reino. Pedimos, Senhor, a força necessária para resistir às pressões que tentam nos moldar. Como ensina Romanos 12:2, não queremos nos conformar com este século, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Renova o nosso entendimento diariamente para que possamos discernir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que os nossos desejos sejam alinhados aos Teus e que tudo o que nos afasta da Tua presença perca o brilho diante dos nossos olhos. Pai, seguramos firme na promessa de 1 Pedro 2,9, que nos define como geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Entendemos que somos Tua propriedade exclusiva e que nossa missão é anunciar as Tuas virtudes ao mundo. Por isso, declaramos que nossa identidade não é definida pelos traumas do passado, pelas vozes de acusação ou pelos erros que cometemos. Somos o que o Senhor diz que somos, amados, perdoados e restaurados pela Tua infinita misericórdia e poder. Obrigado por ser o Pai dos órfãos e aquele que carrega o fardo dos cansados. Olhando para trás, percebemos quantos livramentos recebemos sem sequer notar e quantas batalhas o Senhor lutou por nós em silêncio. Se não fosse a Tua mão sustentando nossa vida, não saberíamos onde estaríamos hoje. Louvamos a Tua majestade, porque mesmo sendo tão grande, Te inclinas para nos ouvir com compaixão e paciência. Se você se sente guardado pelas mãos de Deus, escreva com gratidão: obrigado, meu Deus.
Espírito Santo, clamamos para que abras os olhos do nosso entendimento. Reconhecemos que não existe vitória verdadeira nesta vida longe de Cristo e que um coração dividido jamais experimentará a plenitude da liberdade. Mateus 6:24. É claro ao dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Ou nos dedicamos a Deus, ou seremos escravos das coisas deste mundo. Por isso, confessamos hoje que somente Tu, Senhor, és o nosso mestre e o único que possui autoridade sobre nossa história. Decidimos rejeitar o domínio do ego, do sucesso vazio e da aprovação humana para seguir exclusivamente a luz de Jesus. Onde há luz, as trevas não podem prevalecer, e é nessa clareza divina que desejamos caminhar. Que o nosso compromisso não seja baseado em emoções passageiras ou conveniência, mas em uma decisão profunda de colocar a Tua vontade acima dos nossos próprios planos. Pai, finalizamos esta oração entregando nossa vontade no Teu altar. Fazemos das palavras de Gálatas 2:20 a nossa realidade. Já fomos crucificados com Cristo, e já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Ensina-nos o que significa diariamente morrer para o nosso eu, para o orgulho e para as paixões da carne, a fim de que a Tua vida resplandeça através de nossas atitudes. Dá-nos um coração tão devoto que tenha prazer em carregar a própria cruz todos os dias com alegria. Senhor, que a nossa fome e sede sejam apenas pela Tua justiça, pois sabemos que somente em Ti seremos verdadeiramente saciados. Como ramos ligados à videira verdadeira, queremos permanecer em Ti para dar muitos frutos que glorifiquem o Teu nome. Obrigado porque é o Senhor quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, segundo o Teu bom prazer. Em nome de Jesus, oramos e cremos que uma nova estação de obediência e poder começa agora. Se você crê e recebe esta oração, sele este momento comentando Amém e Amém.